Durante pouco mais de 7 meses, 1944-1945, a Força Expedicionária Brasileira, FEB, participou da Segunda Guerra Mundial. Enviando 25.334 soldados e 12 civis voluntários à Itália. Após o término da guerra em 1945, a FEB foi deliberadamente desmobilizada e esquecida pelo governo brasileiro. O ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, temendo que os soldados voltassem com ideias revolucionárias, dissolveu a força ainda na Itália. Esses veteranos não foram reformados, aposentados com honra, e tampouco receberam indenização pelo tempo servido. Nunca foram reconhecidos. Eles foram com uma promessa de voltarem os heróis e eles nunca foram reconhecidos. E meu pai sempre falava assim, se nós tivéssemos ido com uma bola embaixo do braço, hoje a gente era herói, né? Então, para eles, o museu era algo assim que mostrava que eles eram os heróis da guerra. Porque eu não me lembro assim do pai falar que ele era um herói, mas no íntimo deles, eles se sentiam assim. Muitos enfrentaram graves problemas psicológicos, a chamada neurose de guerra, e dificuldades de reinserção social. É um sentimento de que a gente não consegue imaginar, nem imaginar, diante do acervo que tem, de a gente olhar até para um próprio capacete, né? Meu Deus, o que eles devem ter passado lá. É esse o meu sentimento. O respeito que eu tenho que ter por essas pessoas, pelo que eles foram lá e passaram. Porque eles não tinham nem roupa adequadas para ficar naquele frio, né? Um país tropical e lá na neve, né? A gente sabe que muitos morreram por causa disso. Eles sabiam o que eles estavam enfrentando, mas tu nunca acha que tu vai morrer, né? Tu nunca acha que tu vai morrer. Para preservar a memória dessa participação e combater a falsa imagem propagada de que teriam ido apenas fazer turismo, desconhecimento que se agravava 3 décadas após o retorno, entidades associativas de veteranos criaram museus em várias cidades. Na década de 1970, foram inaugurados 67 espaços dedicados à FEB em todo o Brasil. Em Caxias do Sul, a iniciativa partiu dos associados da Associação Nacional dos Veteranos da FEB, ANVFEB, da região nordeste do Rio Grande do Sul. Começaram em 1973, com a arrecadação de doações de peças, documentos, fotografias e outros itens relacionados aos participantes da guerra. Nesse mesmo ano, 1973, os pracinhas receberam, finalmente, uma indenização simbólica de 8.000 cruzeiros. Meu pai, eu me lembro bastante que o pai, ele contava da guerra bastante coisa. Ele contava e quando chegava na metade ele só chorava, não conseguia contar tudo. Mas ele tinha sempre as histórias. Principalmente quando vinha visita, se reuniam lá e ele contava as histórias. Eu gostaria que esse museu ficasse em perfeitas condições, não chovendo dentro como está agora. A gente vamos se reunir, ver se nós conseguimos pelo menos cobrir, que não deixa mais água, né? Depois o resto a gente vai fazendo, né? Devagarinho. O importante, eu acho, aqui é o coberto. Como ele comentava as histórias daqui, das passagens da Itália, aquela coisa da guerra, no caso, né? E representava muita coisa esse museu para eles. Para Caxias é uma coisa muito boa, porque daí como os estudantes às vezes vêm fazer pesquisa, aquela coisa, isso é muito importante, né? Ele era muito importante para o pai, para eles terem os direitos deles, né? Porque até então eles não recebiam nada. E daí eles organizaram o museu de acordo com o que eles entendiam, né? Eles juntaram todos os materiais que eles tinham e daí eles colocaram em cima de mesa, outras coisas assim, tudo arrumadinho, né, para divulgar mesmo, para que eles fossem reconhecidos, né, como ex-combatentes, né. Ele representa tudo para nós, o que eles
o que foi a guerra, o que tem todas as roupas deles que está aqui, as coisas, tem toda uma história aqui dentro, né? Então está tudo aqui, o que foi passado. É importante isso aqui, tem que erguer, porque senão vamos perder a história. Aí é uma pena, né? Muito orgulho para ele, porque como ele comentava as histórias daqui, das passagens da Itália, aquela coisa da guerra, no caso, né? E representava muita coisa esse museu para eles. Que como teve um momento que meu pai cedeu uma garagem que nós tínhamos lá em casa e foi feita a associação. Então tinha todo um dia na semana que iam todos lá em casa. Muitas vezes eu abria a porta para que eles entrassem. Sabe, eu era uma pirralha e eu já tinha essa imagem dos escolatenses. Tanto é que eu conheço muitos. A criação desse museu, ela nasceu de um sonho deles. Todos eles compactuavam com a mesma ideia. Nós vamos deixar nosso legado no museu. Então, primeiramente, com economias próprias, eles compraram um terreno. A Casa Mata era assim, como é que eu vou dizer? Era onde eles se juntavam, onde eles tinham as memórias, onde um até debochava do outro, porque olha, no navio você chorou chamando a mamãe. Eles faziam assim muitas essas pegadinhas um com o outro. Aí nessa Casa Mata eles se encontravam, contavam as memórias de guerra, as dificuldades, faziam suas lamentações, as suas alegrias, faziam almoços, né? Então esse museu era a vida deles. Era um legado que eles queriam deixar, né? Isso é uma satisfação enorme, porque já que nós não podemos preservar nada, o nome dele vai ser lembrado aqui. Quando entrei aqui, que eu não estava mais vivo, meu pai, eu ficava muito triste. Dá vontade de chorar e, olha, a gente fica muito emocionado. De saber que ele não está mais aqui, né? E que a gente está preservando e quer preservar isso aqui. É um sentimento bom e ao mesmo tempo, né? Ele traz muita alegria e ao mesmo tempo tristeza, sei lá. O museu, o sentimento é de total gratidão. Hoje em dia, esse é o sentimento. Mas as lembranças que eu tenho do museu é da escola, né, que nós vinhamos visitar o museu com a escola, a gente vinha passear, então tudo era curiosidade. E hoje esse sentimento em família, como pessoa, ele é uma gratidão eterna aos nossos heróis, que assim como o meu avô, lutaram para poder dar essa liberdade para nós hoje. Era um lugar de encontro para eles. Eles tinham, acho que era na quinta-feira, se encontravam todas as quintas aqui. Ou era uma quinta por mês, não sei, que eles se encontravam. Era um encontro deles, um lugar para eles se reunirem, para conversarem, se tinha alguma coisa para arrumar, eles combinavam. Não, a gente lembra bastante que ele chegava 11 horas da noite, ele chegava em casa meia-noite, porque ele pegava ônibus às 11 aqui em Caxias. Chegava em casa meia-noite passada e nós ficávamos ansiosos esperando o pai chegar, que ele tinha ido nas reuniões do museu. Ele falava muito quando vinham os amigos e os familiares, no caso, né? O maior prazer dele era ir pegar os álbuns das fotos e mostrar e ver o que eles passaram lá, como era, no caso, né? E que eles passavam por baixo de cerca e que ganhavam injeções, aquela coisa, e se escondia atrás das barricadas, aquela coisa toda, né? Ele se arrastando no chão e daí, volta e meia, caía as lágrimas, que nem disse a minha colega, né? O que meu pai fazia lá? Ele levava comida para quem estava no fronte. Então ele tinha que saber aonde que os alemães estavam para ele poder passar para levar a comida para quem estava lá.
Inclusive tem uma foto dele aqui no livro, né? E que uma coisa que me chamou a atenção no dia, quando eles, lá no museu que eles apresentaram, que os americanos não se misturavam, negros e brancos. E no meu pai está aqui no meio de 2 negros. Então essa foto, inclusive era parceiro dele, e eles levaram uma detonada dos alemães e ele faleceu. E então eles falam aqui que é incrível como os brasileiros se dão com todo mundo. E os americanos não faziam isso. Não era ele para ir para a guerra. Era o irmão dele, o irmão mais velho. Mas naquela época não tinha comunicação. Era de vacaria, imagina, 250 quilômetros. Tinha que ir o bilhete a cavalo. Eles mandaram o nome errado. Também não sei como é que descobriu o nome do meu pai, né? E chegou o bilhete, ele foi convocado, ele foi obrigado a vir, né? E era de menor, e foi servir, foi pra guerra. Teve que ir, né? Não teve outro jeito. Chegou lá, tiveram que alterar todos os documentos, né? Trocar o nome, documento, trocar o nome, idade, tudo, né? Então foi isso, ele veio por engano. Eu acho que poderia ser mais valorizado, porque foi de vários estados que foram para lá. Então eles poderiam valorizar mais, ajudar mais também no museu, né? Quando é necessário. Eu acho que não pode ser esquecida, tem que continuar aumentando cada vez mais a chance de ter algo melhor. Não dá para deixar, principalmente porque nem para o meu filho, minha neta e outros que virão, né? Não só da minha família, de todas as famílias. Não deixar no esquecimento. Isso não deve ser esquecido, não. Hoje a gente parte de um princípio de que a FEB ela é mais valorizada em outros países do que no nosso próprio país, como é o caso da Itália. Hoje a Itália, sem dúvida, ela valoriza a Força Expedicionária Brasileira muito mais do que nós. Olha, o legado mais importante em termos de história é que a história da FEB não está nos livros de história do Brasil. Livros de história que eu estou falando é aqueles que a gente dá aula de história, nos ensinos fundamentais e no ensino médio. Tem um parágrafo sobre a atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E, gente, a atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi fantástica. Foi eles que libertaram o norte, fizeram a maior apreensão de armas, de soldados, tanto que eles tiveram que alugar vários campos de futebol para botar o material que eles tinham recolhido. Foi uma fase muito difícil ali, porque o norte da Itália, os americanos não conseguiam chegar lá. E foi o exército brasileiro que teve essa vitória e fez a libertação. Então eu acho assim que tem pouca coisa nos livros de história para a juventude conhecer. E conhecer no sentido assim, não de militar, mas assim, de ir despreparados e ser os corajosos que eles foram. Tem a característica que o nosso pracinha, ele não tinha agressividade contra o inimigo, porque ele não via o italiano como inimigo. Então, por exemplo, se tu pegar um soldado inglês, um soldado francês, eles têm rancor contra o italiano e contra o alemão, porque eles realmente viam eles como inimigos. Mas o brasileiro, ele não teve essa atitude. Então, todo alimento que eles tinham em excesso, eles doavam para a alimentação dos italianos. Então, isso acabou construindo um vínculo muito forte entre o Brasil, Segunda Guerra Mundial, e os italianos na região que o Brasil libertou. Meu pai, eu me lembro bastante que o pai, ele contava da guerra bastante coisa. Ele contava e quando chegava na metade, ele só chorava, não conseguia contar tudo. Eu olhava para os quadros e sentia falta na letra B de Bruno. Aí eu ficava pensando, que pena, não tem nenhuma foto do meu pai aqui, que fez tantos atos, tantas coisas boas pelos colegas,
e sentia falta daquela ausência. Mas agora parece que eles vão remodelar e vai aparecer as novas pracinhas ali. A gente perguntava da história da guerra, mas ele falava um pouquinho e cortava o assunto. Só mais é do museu, que era o desfile aqui nos almoços, mas do que ele participou da guerra, muito pouco. Caxias do Sul é uma metrópole, é uma cidade de referência, e ter um museu aqui nos passa uma esperança de que essa história vai ser mantida, que vai ser... olha, por exemplo, o número de escolas que nós temos em Caxias do Sul. Então, nós temos um museu aqui e desenvolvendo um trabalho onde a gente consiga trazer essas escolas para dentro e cada uma sair com um pouquinho da história daqui, nos deixa bem tranquilos, nos deixa extremamente satisfeitos. Mesmo que aquelas coisas sejam velhas, é história, é a vivência do passado. São coisas assim que se as pessoas conhecessem, elas teriam uma visão diferente até de mundo. Como tem um caso citado aqui, que acharam um corpo, não conseguiu identificar ele lá em São Paulo, e aí enrolado numa trouxinha tinha a carteirinha dele da FEB, e ele era um ex-soldado. Então eu achei assim, que coisa injusta, né? Ficaram lá um tempo trabalhando, lutando, né? E a pessoa morre assim, sem reconhecimento nenhum, como um mendigo. Olha, o legado mais importante em termos de história é que a história da FEB não está nos livros de história do Brasil. Livros de história que eu estou falando é aqueles que a gente dá aula de história nos ensinos fundamentais e no ensino médio. Tem um parágrafo sobre a atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E, gente, a atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi fantástica. Foi eles que libertaram o norte, fizeram a maior apreensão de armas, de soldados, tanto que eles tiveram que alugar vários campos de futebol para botar o material que eles tinham recolhido. Foi uma fase muito difícil ali, porque o norte da Itália, os americanos não conseguiam chegar lá. E foi o exército brasileiro que teve essa vitória e fez a libertação. Então eu acho assim que tem pouca coisa nos livros de história para a juventude conhecer. E conhecer no sentido assim, ó, não de militar, mas assim, ó, de ir despreparado e ser os corajosos que eles foram. Porque a gente não enviou soldados para lá. Poucos estavam no quartel. No museu estão expostos objetos de uso pessoal, armas, uniformes, equipamentos utilizados pelos pracinhas, fotografias e documentos referentes à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. O Museu da FEB de Caxias do Sul é um dos últimos espaços mantidos em sua originalidade e identidade associativa. Dos 67 museus inaugurados inicialmente pela FEB, apenas 5 permanecem ativos. Os demais foram incorporados por outras instituições museológicas ou fecharam. E eles ficaram muito felizes, assim, deles conseguirem ter um museu de verdade, sabe? Que não era um monte de coisas velhas, porque as pessoas, elas têm a ideia de que museu é coisa velha, coisa antiga. Por isso que muita gente não visita o museu. Eu gostaria que esse museu ficasse em perfeitas condições, não chovendo dentro como está agora. A gente vamos se reunir, ver se nós conseguimos pelo menos cobrir, que não desça mais água, né? Depois o resto a gente vai fazendo, né? Devagarinho. O importante, eu acho, aqui é o coberto, mais que precisa. O coberto tem que ser feito uma urgência. Era isso. Eu acho que é uma honra, né? E a gente continuar com essa... dando continuidade para isso, para mais para adiante, para passar para nossos filhos e netos, né? Eu acho assim que é bem importante e muito orgulho também.
E só eu que me interessei pelo museu, da minha família. Até hoje eu falo, e uns dizem, o que adianta agora? Agora não adianta mais. Eu digo, claro que adianta. Agora é que adianta também, né? Que nós não podemos deixar esse legado, né? Morrer. Os nossos jovens de hoje em dia, eles não têm o conhecimento, eles não têm noção do que foi vivido. Então a gente precisa ter esse museu, a gente precisa ter essa visibilidade para os nossos jovens entenderem e seguirem um rumo certo, ter uma visão muito ampliada do que aconteceu. Nosso Museu da FEB em Caxias do Sul, ele ficou, entra governo e sai governo, e nunca foi dada a devida atenção à valorização que ele merece. E graças a Deus, através do nosso gabinete, este ano de 2025, conseguimos, através do deputado federal Maurício Marcon, uma verba de R$400 mil para a revitalização, né? Uma reforma grande aqui no nosso Museu da FEB, que com certeza vai valorizar cada vez mais a história, e a gente vai poder continuar divulgando essa história com muito orgulho, para que os próximos descendentes, aí, não somente dos ex-combatentes, mas os nossos descendentes, os caxienses, possam ter orgulho dessa história que tanto nos auxiliou. Cada vez mais essas gerações vindouras, né, a gente tem que implementar literalmente a ideia que é a realidade, é a história, não podemos deixar morrer a história, de que tivemos heróis no Brasil, em especial aqui em Caxias do Sul, que realmente foram para a guerra, lutaram contra o nazismo, contra o fascismo, venceram a guerra, trouxeram essa vitória para o nosso país, para o nosso município, e nada mais justo do que a gente continuar enaltecendo a história tão bela e tão sofrida que foi vivida no passado. Infelizmente, nesse ano de 2025, nós tivemos, aqui no Museu da FEB em Caxias do Sul, arrombamento, né? Então, tentativa de furto, tanto do armamento quanto de alguns materiais, e por esse motivo houve a interdição, não só por este motivo, mas pelas fortes chuvas também tivemos, tanto o ano passado quanto esse ano. Acabou que o telhado se deteriorou e infelizmente o museu está interditado, né, sem visitação ao público, com os materiais guardados. Então isso nos entristece, ver toda a história sendo, digamos assim, indo ralo abaixo, né, em outros termos, mas nos entristece muito. Então, por um outro lado, graças a Deus conseguimos essa emenda parlamentar que vai auxiliar nessa reforma, porque realmente, se de repente o museu estivesse aberto em funcionamento, da mesma forma iria precisar dessa intervenção, dessa verba, dessa reforma, para que a gente conseguisse aumentar a estrutura do museu, melhorar a estrutura, não só para quem trabalha aqui dentro, mas para as pessoas que visitam, para os turistas, para os caxienses, enfim, para os brasileiros que visitam aqui e querem guardar essa história com muito amor, com muito carinho, como a gente tenta fazer e a gente tenta cuidar com esse amor, com esse carinho. Acho que é importante nós deixarmos a seguinte mensagem para quem está nos assistindo. Continuem visitando, venham visitar o Museu da FEB aqui em Caxias do Sul, continuem divulgando, sigam nas redes sociais a Associação da Força Expedicionária Brasileira, né, a AFAFEB, e valorizem cada vez mais essa história, contem para os seus filhos, para os seus netos, reflitam sobre tudo que o Brasil viveu na Segunda Guerra Mundial, em especial os caxienses, os ex-combatentes que salvaram, né, a nossa liberdade, salvaram o nosso país, de repente, de passar por uma situação extremamente ruim, com certeza uma situação extremamente ruim, que tanto do nazismo quanto do fascismo. Essa é a principal mensagem que eu quero deixar para todos vocês.